você vai ver a segunda parte dessa entrevista com um homem acusado de aplicar o golpe do amor ou o conhecido estelionato amoroso. Samuel Carlos da Silva Batista não tem medo de ser preso, não aceita ser chamado de mentiroso e admite que apenas é namorador. A produção é de Josiane Ricardo. Você se surpreendeu com a denúncia na polícia porque você queria, na verdade, uma compreensão delas e não uma denúncia policial. É isso que você está me dizendo? Exatamente, até mesmo porque dias antes do registro da ocorrência, do fato, qual elas alegam aí, que eu fui surpreendido, traído, isso, aquilo, se você olhar o vídeo que foi publicado, você vai ver que eu não estava beijando, a pessoa armou aquilo. E a questão eu sempre tive a intenção de devolver, inclusive dias antes eu falei, assim que eu resolvi a minha situação, eu estava no meio de um contrato de 5 meses de um trabalho que eu estava fazendo, prestando serviço para uma pessoa de São Paulo, que era justamente para pagar a dívida com uma dessas pessoas, que era dos 2 cartões de crédito e mais uma parte... Qual é o valor total da sua dívida com elas? Henrique, isso é prematuro dizer, porque realmente eu tenho que... Porque houve doações e houve empréstimos. Você ainda não fez esse cálculo? Mas eu vou colocar por alto, pelo menos dos cartões. Sim. Que ela está alegando 13 mil, que eu creio que é com juros, e tem uma parte em dinheiro que foi a título de empréstimo. Mas não creio que chegue ao valor que está me imputando, não. Chegou para mim, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Algo superior a 60 mil reais entre as 3, é isso mesmo? Ô, Henrique, o que aconteceu? A primeira pessoa com a qual eu tive o relacionamento, que é uma delas que também consta nos autos, ela me ajudou no período com o financiamento de um carro, qual foi tudo transparente, ela me acompanhou passo a passo, para que eu pudesse trabalhar. Eu precisava de um carro, eu estava em uma situação difícil e eu não consegui tirar no meu nome e ela tirou o nome dela para mim. E nós acordamos que isso seria temporário, pelo menos até eu me recuperar ali. Ela certamente está incluindo o valor desse carro, que é no valor de 46 mil, mais uma parte de empréstimo em dinheiro. Então, assim, cada hora é uma entrevista caluniosa, não estou dizendo em específico da Record, mas estou falando em geral. Sim, sim. Cada hora é um valor, porque eu acho assim, quando a história tem uma contradição, ou quando ela é objetiva, ela não tem contradições. O que eu posso te garantir toda hora tem uma contradição em cada fala delas. Bem, nesse seu raciocínio eu posso entender realmente que sua dívida está aí na casa mesmo de 60 mil, incluindo o carro aí. Sim. E quando é que você pretende pagar isso? Aí é o ponto X da questão. Desde do acontecimento do fato, do dia 2 agora de julho, eu estou sofrendo ameaças, eu não posso sair de casa, eu não posso ir na supermercado. Ameaças de quem? Sabe? Ameaças de internet. Eu estou exposto nacionalmente. Para eu fazer uma corrida na rua, é capaz de alguém se sentir sensibilizado pela situação e então eu não posso treinar, eu não posso trabalhar, eu perdi o contrato que eu estava, eu perdi os meus contratos futuros. E aí? Eu preciso... Você está vivendo um inferno astral. Se você me pedir hoje uma ajuda de alguma coisa, eu não vou conseguir te ajudar. Por quê? Porque eu estou hoje dependente. Eu estou vivendo um inferno astral, como você diz. Então, nessa situação aí, como é que eu vou prover alguma coisa para quitar? Agora, uma coisa eu te garanto. Assim que eu tiver a primeira oportunidade, eu vou devolver cada centavo. Até mesmo porque isso agora virou uma questão de honra. Porque eu não tive esse intuito e nessa intenção de prejudicar ninguém. Muito menos deixar ninguém no prejuízo. Porque eu sei que, ao contrário, eu conheço a vida, a situação de cada um. Eu sei também que não é fácil. Me ajudaram, mas essa dívida de gratidão não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Elas me ajudaram no momento que eu precisei e eu vou retribuir essa gratidão pelo momento que elas me ajudaram. Essa situação que eu estou vivendo agora é outra situação e eu não posso misturar. Querer me vingar da situação de agora, deixando de pagar ou de restituir o valor que eu peguei com elas. Isso não vai acontecer, isso eu estou te garantindo.
Ou seja, você está reafirmando aqui no Cidade Alerta que você vai pagar a sua dívida com essas mulheres. Sem dúvidas. Pode demorar um tiquinho, mas você vai pagar. Mas diante da situação, porque se elas tivessem tido compreensão, como você mesmo citou aí, talvez eu não teria perdido o meu contrato, que era um contrato grande, que dava pelo menos para eu liquidar a dívida com uma delas. Mas você também precisa entender como homem, não é, Samuel? Se colocando um olhar para elas, que a situação delas também não é fácil, né? Não, se mas relaciona com um homem que admite a traição, que tem outras mulheres, que pega dinheiro e que não paga o dinheiro no combinado com elas. Mas deixa eu te perguntar. E sendo que uma delas, como você mesmo disse aqui agora há pouco, você escolheu para estar do seu lado, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, eu estou assumindo meu erro em rede nacional. Aonde que traição é crime? Isso não poderia ter sido resolvido em outras vias? Já que eu estou disposto e elas sabem disso, porque eu sempre deixei claro, mesmo que eu não tivesse com nenhuma delas, não tivesse relacionamento, mas será que eu não poderia ter tido a oportunidade de pelo menos chegar, igual várias vezes eu cheguei e falei assim, vamos parcelar essa dívida, parcela o cartão que eu vou pagando aos poucos. Eu não tive essa oportunidade. Então, eu entendo que assim como eu tô fazendo, eu não estou misturando as coisas, a minha gratidão pela ajuda que eu tive delas, o meu erro quanto à traição e a questão do que eu estou vivendo agora, eu não estou misturando, elas também poderiam não ter misturado, porque isso está soando o quê? Eu estou tentando entender até agora. Qual o objetivo delas em me prejudicar desse jeito, sabendo que elas me conhecem, elas sabem que eu sempre deixei claro que ia devolver cada centavo. É o chamado, Samuel, estelionato amoroso. E agora cabe à Polícia Civil do Distrito Federal essa investigação. Você constituiu uma advogada que vai estar, com toda certeza, cuidando dos seus interesses. E vamos esperar como a Justiça vai encarar o seu caso. Não é? De um lado, você tem a denúncia dessas mulheres. Eu falei em 14, você desconhece as 14, você reconhece 3 ou 4, não é? Então vamos aguardar, né? A acusação seria do chamado estelionato amoroso. Mas tem mais uns detalhes também da sua vida que acabou virando essa repercussão nacional, como você mesmo disse, Samuel, que eu queria checar com você aqui nessa entrevista. Nós temos uma gravação sua e você em uma ação policial. Olha só, aperta o botão. Aí eu saí com a arma na mão, eles já estavam ganhando o bicho já. Equipe na rua e Deus do nosso lado aí, dando vitória sempre. Te amo. Presenciei, na rua que eu moro, tinha 2 bandidos assaltando um rapaz. Abordou os bandidos mesmo, com a arma neles e falou polícia, né? E aí, imediatamente ele ligou para a polícia local. Ela compareceu, então ele disse assim para os policiais, daqui para frente vocês conduzem, porque eu estou atrasada e estou indo para o Goiás agora. Ô Samuel, como assim uma ação policial, você conversando com uma delas via zap ali? Se você não é policial, você inventava essas histórias? Como é que é isso? Não, na verdade, o que elas publicaram está totalmente fora de contexto. Se você me permite, claro, aqui com a autorização da minha advogada, porque eu não vou fazer nada sem a autorização dela. Eu te mostro o real contexto da situação. Uma coisa é eu dizer que estou participando de um ato, de uma ação policial. Não, eu já assisti algumas entrevistas suas. Você, inclusive, se eu não me engano, há um tempo atrás, você fez uma entrevista com um detetive particular. Sim, sim. Estou enganado? Não. Nós trabalhamos em conjunto com a polícia. Às vezes é mais fácil para a gente estar ali camuflado, com o nosso carro, fazendo alguma coisa do tipo e colaborando. Mas isso não vem ao caso. Por favor, complete. A questão que eu estou querendo chegar para você é o seguinte, está totalmente fora de contexto aquilo que foi divulgado. Porque eu estava dentro da casa de uma delas, a qual eu escolhi. Aconteceu um fato, na hora que eu estava chegando, eu tenho inclusive o áudio do momento que eu estava dentro da casa dela. Eu tirei uma foto do portão para dentro, meu carro estava do lado de dentro, e eu mandei o áudio contando a história para ela. Porque a impressão que passa, é bacana ouvir outra versão, mas a impressão que passa é que você meio que estava fazendo um charme de que é policial, numa operação e tal.
Então, não é nada disso. Você estava trabalhando como detetive que você já tinha chegado na casa dela e estava aguardando. Então, no momento que eu entrei, aconteceu a ação policial na frente da casa dela, a qual houve um disparo, eles prenderam um carro com um monte de step, o cara tentou fugir e eu contei, porque na hora que eu estava gravando o áudio para ela, o disparo saiu no fundo do áudio. Eu ainda falei, escutou? Depois eu fui explicar a história para ela. Tá vendo como tá fora de contexto? E por que você entende que elas estão dizendo na delegacia de que você é um mentiroso, que você age como se fosse um policial e você não é um policial? Então, eu venho desde 2016 estudando. Eu tenho um objetivo profissional a alcançar e esse objetivo profissional é dentro da carreira policial, da segurança pública, até mesmo pela minha formação. Você fez, inclusive, o concurso da Polícia Militar de Goiás? Confere? Fiz. Está aguardando o resultado? Sim, estou aguardando o resultado. Estou aprovado em um concurso na Polícia Militar de Minas Gerais. Todas elas têm ciência disso. Quer dizer, é um sonho seu trabalhar na segurança pública, seja de qualquer estado do Brasil. Tanto é que é notório e público que eu sempre estudei. Elas frequentavam minha casa, eu ia para a casa delas, inclusive, estudar às vezes. Então você não aceita essa história de que você é mentiroso quando elas insinuam que você finge ser um policial em ação? Henrique, a única mentira que eu aceito é com relação à traição, porque não deixa de ser uma mentira. Mas o restante soa sensacionalismo e, de algum modo, elas querem prejudicar aquilo que eu sempre deixei claro. Quem me conhece, quem convive comigo, inclusive elas tiveram grande participação nisso, porque algum desses empréstimos que eu adquiri com elas era para bancar viagem, para fazer prova em outros estados, porque não dá pra gente ficar só esperando aqui. E até mesmo... Tá aí a entrevista exclusiva com o Samuel.